seja bem-vindo mais uma vez ao canal Conhecimento Aplicado e hoje vamos dar início aqui a um curso totalmente gratuito sobre mecânica automotiva. Então, se você já gostou da proposta, já deixa aquele like, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, curtir, né? E compartilhar e deixar comentários para sugestões para os próximos vídeos, isso ajuda muito o canal, então não custa nada, vocês não sabem o trabalho que dá para fazer um vídeo como esse. Então vamos lá, meu nome é George, todo mundo acho que já me conhece, quem não me conhecer, prazer. Meu nome é George, sou engenheiro mecânico, formado em matemática, dentre outras coisas. Vou deixar o meu link aqui na descrição para que você saiba um pouco mais de mim. E vamos agora começar a nossa aula, né? Então vamos lá. Primeira aula de mecânica automotiva. O que é que nós vamos aprender, né? Você vai aprender, lembrando que isso é uma aula para quem não entende nada, não entendo nada. Depois vamos fazer aulas mais complexas sobre o motor a combustão, a diesel, né? No caso, o ciclo Otto, sobre alternador, desmiuçar cada peça do alternador, cada peça do motor de arranque. Vamos fazer isso detalhadamente. Essa primeira aula aqui é para quem não entende nada. Olha, eu não entendo nada de carro, de veículo, de nada. Então, fica comigo, assista aqui que a gente vai começar a desenvolver um pouco mais desse conhecimento, tudo bem? Então, vamos entender um pouco sobre a estrutura básica do veículo, né? Aqui eu não vou falar de uma parte muito importante, que é o conforto e a segurança, né? No caso, suspensão, essas coisas eu não vou falar aqui. Aqui eu só vou dar um escopo geral e nas próximas aulas, você se inscreve aí e vai acompanhando, a gente vai seguir e vai aprender tudo sobre o veículo, digamos assim. Vamos lá. Vamos estudar sobre a estrutura básica de um veículo, né? O que é um motor ciclo Otto, o que é um motor ciclo diesel, o sistema de gerenciamento do motor, coisa básica para quem nunca ouviu falar o que é, e os sistemas auxiliares do motor também, coisa básica para quem nunca ouviu falar. Então vamos lá que hoje o conteúdo é bom. Vamos lá, estrutura básica de um veículo, né? Existem veículos, para algumas pessoas isso não é novidade, né? Mas para outras não entendem. Existem veículos que são em formato de chassis, né? Que vamos falar. E existem carros que têm um monobloco, que são a grande maioria, são carros com monobloco. Então, para ser carro tem que ter uma carroceria, um motor, porque tem que se deslocar de um canto para o outro. Por exemplo, caminhão tem uma carroceria, tem um motor para poder se deslocar, ônibus. Todos os veículos têm que ter um motor, né? Esses motores hoje em dia podem ser a combustão, que ainda são a grande maioria, ou elétricos, né, que está surgindo agora veículos elétricos. E existem também os híbridos, que compartilham duas tecnologias, digamos assim, compartilha o motor elétrico e o motor a combustão. Então toda vez que você ouvir falar, não, esse carro é híbrido, então saiba que ele vai ter dois motores, um motor elétrico e um motor a combustão. Então o carro tem que ter suspensão, né? As pessoas pensam que suspensão é só feixe de mola, mola helicoidal, amortecedor. Não, suspensão é tudo que suspende a carroceria do chão. Então podemos dizer que pneus, rodas, os eixos também são partes da suspensão, né? E aqui, ó, o carro também ele tem sua parte de, digamos assim, conforto. É a parte onde vai dar habitabilidade ao veículo, né? No caso, vai ter bancos, vidro, acabamentos de porta, e vamos chegar até lá. Só que essa eu acho que quem entrou nesse vídeo é a parte que talvez menos interessa. Então, eu acho que vai ficar lá para as últimas aulas eu falar sobre isso aqui. Vou dar mais ênfase, no caso, a parte de motor, suspensão, e quando for surgindo a parte de segurança, que também as pessoas devem saber muito, que é sobre o ABS, controle de estabilidade, controle de tração. Então, isso a gente vai falando mais para frente. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, para quem não sabe, vou botar minha carinha aqui em cima, para quem não sabe o que é um chassis, que é uma estrutura metálica constituída de perfis de aço ou alumínio, né? Alumínio é muito difícil você ver carros hoje em dia com estrutura de alumínio, né? E por quê? Porque o veículo com chassi geralmente são veículos mais pesados, né? No caso, você vê mais picapes, caminhões, que são montados em uma estrutura metálica de chassis. Então, você vê aí o chassis, né, no caso de um caminhãozinho pequeno, né, de dois eixos apenas, e você vê que é uma estrutura que, em cima dessa estrutura, é montada a carroceria, é montada, no caso, onde vai a cabine e aonde vai a parte de trás onde leva a carga, enfim, né? É montado outras coisas, o caso baú, dependendo da estrutura do veículo em si, né? Então, o que é que acontece? O carro, ele
ele vai ter essa estrutura de chassi quando ele for um carro mais robusto, ele vai carregar mais carga. E ele tem seus problemas quanto a isso, né? Quais são as problemáticas? O custo de fabricação em larga escala, lembre-se que pense sempre em larga escala, é mais caro para você fazer um veículo desse padrão. No caso, são mais pesados, né? Você vai precisar de mais, como é que se chama, material concentrado em uma única base, então isso torna ele mais pesado. Então eles são adotados mais em veículos que realmente há uma necessidade para fazer isso, né? Então, que possuem partes soldadas, né? A grande parte dos chassis são soldados ou parafusados. E em algumas situações você também encontra rebites, né? Que partes que não precisam sair nunca dali. E no caso, alguns fabricantes preferem rebitar a soldar, né? Então é controverso quanto ao custo de fabricação, mas também existem partes que são rebitadas, né? Onde são fixados, né? Em outros componentes, né? Então imagine que no chassi é onde você vai fixar o motor, você vai fixar a suspensão, você vai fixar a carroceria. É o esqueleto realmente do veículo, onde você vai fixar tudo nessa carroceria, nesses chassis, serve para isso. Então vamos lá. Monobloco. Monobloco é uma estrutura metálica, assim como o chassi também é uma estrutura metálica, de lâminas de aço, que são ou alumínio, né? Que são estampados. Então tem uma máquina, eu vou também criar uma aula aí sobre processo de fabricação, já fiz a primeira aula, então se inscreve aí no canal para acompanhar as aulas aí, processo de fabricação. Então eles são estampados, para quem não sabe o que é estampagem, imagina que você tem um molde e que você prensa a chapa dentro de um molde, e essa chapa toma o formato do molde. É basicamente isso que é estampar. Então essa é submetida a uma carga alta, né, que pressiona a chapa e a chapa pega esse formato do molde. Então, existem as estruturas de carga que são de alumínio, geralmente, né, de aço, né, que tem um tratamento de superfície, né, que é para poder evitar enferrujar, ou de fibra. Né? Então, tem fibra de carbono, que é a mais comum quando os carros são feitos de fibra. Né? As chapas são unidas por solda ponto, geralmente as chapas de, como é que se chama, aço são unidas por solda ponto, de alumínio também, ou coladas, com uma cola especial, realmente coladas. Muitas pessoas não sabem, mas parte do seu carro recebe colas em determinados locais onde não é possível fazer uma soldagem. Então, muitas vezes, esse local é colado. Né? E qual é a vantagem do monobloco? Primeiro é o peso, ele é uma estrutura muito mais leve, e por ser leve, isso melhora a dinâmica do carro. No caso, o carro vai se comportar, vai ser um carro mais veloz. Né? Ter potência não significa que o carro é veloz, porque se você tem muita potência e também tem que carregar muito peso, então, óbvio, seu carro não vai ser veloz. Então, ele diminui o peso do carro, tornando o carro mais veloz, mais econômico, né? E quando você bate em outro carro, ele tende a se deformar e absorver muita energia na hora do impacto. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa pensa que uma picape ela é mais segura porque bate e às vezes ela não se despedaça toda, comparado a um carro de passeio que bate e se deforma todo. Na verdade, o carro ele tem que se deformar, porque essa deformação absorve energia. Então, os carros por monobloco, eles são mais seguros do que carros que são chassis, por causa dessa deformação que mantém mais a segurança. Claro que carros modernos, né, picapes modernas, elas têm também cabines que são responsivas, que tem o espaço entre as entrechapas, né, que se você observar é uma chapa por dentro e uma chapa por fora. Eu vou trabalhar isso mais detalhadamente no futuro. E que esse espaço vago entre a chapa de dentro e a chapa de fora facilita com que haja deformação e absorva. Mas assim, eu estou falando de um âmbito geral, de uma maneira geral, os carros que eles são em estrutura, no caso monobloco, eles são mais seguras, uma mesma quantidade de energia do que um carro, no caso, que é montado sobre um chassi, de forma geral, digamos assim. Vamos lá. Então, propulsor. Propulsor é a parte principal de um veículo, né? Claro que a carroceria é muito importante, só que o que faz o carro ser carro é, obviamente, o motor. Sem motor, o carro não é carro. Então, os motores usados em carros, hoje em dia, são os motores de combustão interna, que eu vou explicar para quem não sabe o que é combustão interna. Eu vou explicar que são esses, né? O ciclo Otto, né? Que é combustão por centelha, né? Que há uma centelha que proporciona a chama, que no caso é gasolina, álcool e GNV. Então, se você não sabia que se você tem um carro que é gasolina ou é flex, no caso gasolina e álcool, ou é gasolina e GNV, ou é flex e GNV, enfim,
você, como é que se chama, tem um carro de ciclo Otto, né? E ciclo Otto não é o cara que desenvolveu o ciclo, por incrível que pareça, é o engenheiro que fez o primeiro motor, conseguiu fazer o primeiro motor com esse ciclo, né? É um negócio, uma curiosidade interessante. Mas vamos lá. O ciclo diesel, né, onde usa geralmente o combustível diesel, mas pode usar outros óleos também para fazer a queima, né, que é o sistema por compressão. Tem os carros elétricos, como eu falei, carro elétrico que usa um motor elétrico, que é através de baterias, né? Então, cada montadora vai ter sua tecnologia. Por exemplo, há montadoras que vão usar motores a corrente alternada e vão usar inversores de frequência para poder mover esse motor. Há outros que vão usar motor de corrente contínua e vão usar outros tipos de sistemas para poder mudar a tensão ou mudar a corrente que vai para o motor e vai propiciar. Os motores elétricos estão crescendo, os veículos elétricos, ainda existem muitas dificuldades em escalonar entre tempo de recarga, o que fazer com as baterias, tempo de vida útil da bateria. Existe uma problemática gigantesca ainda sobre os carros com motores elétricos, mas nos próximos anos o que é que acontece. E os carros híbridos, né, eles são o que unem os dois mundos, né? E não